A Guerra do Contestado foi o maior conflito armado da história de Santa Catarina. Estima-se que mais de 10 mil pessoas morreram durante a guerra, entre 1912 e 1916. No Contestado, 1/3 das forças do Exército Brasileiro foi mobilizado para combater seu próprio povo. Você já conheceu o fim de Adeodato, assassinado na cadeia pública de Florianópolis, sua estadia na cadeia da capital, sua rendição, seu julgamento e sua fuga da cadeia de Lages. Mas por que tudo isso aconteceu? O que foi, afinal, a Guerra do Contestado? Como Adeodato liderou esses sertanejos rebeldes? Eu sou o Hélio Neto. E eu sou Carla do Nascimento. E esse é o 4º episódio da série As Sombras de um Líder Caboclo, a vida de Adeodato Ramos. Não conteste o contestado sem saber sua razão. Para entender o contexto da vida de Adeodato, precisamos falar da Guerra do Contestado. Nossa intenção não será nos aprofundarmos especificamente na história da guerra, mas falar dela de forma adjacente, na vida de nosso personagem. Este conflito aconteceu entre os anos de 1912 e 1916, onde hoje é o meio-oeste catarinense, em territórios que na época eram disputados pelo governo do estado do Paraná e do estado de Santa Catarina, o território contestado. Daí a origem do nome. Ele faz parte de um contexto geral de disputas oligárquicas da Primeira República no Brasil e engloba diversos fatores que resultaram no combate armado de sertanejos contra as forças oficiais do Exército Brasileiro, além das polícias de Santa Catarina e do Paraná. Na virada do século XIX para o XX, o governo brasileiro buscava modernizar o país, e uma das medidas foi a construção de estradas de ferro. No ano de 1907, foi concedida à empresa estadunidense Brazil Railway Company a construção da estrada de ferro da linha Norte-Sul que ligaria o estado do Rio Grande do Sul ao estado de São Paulo. Os trilhos perpassariam o território do Planalto Catarinense. À empresa também foram concedidos 15 quilômetros de terras para cada um dos lados da ferrovia. Mas essa grande faixa de terras não era desabitada. Ali viviam diversos grupos indígenas, poceiros, pequenos agricultores e ervateiros, pessoas que viviam da coleta e comércio da erva mate em terras públicas. Essas pessoas foram expulsas de suas terras por grupos armados que compunham a força privada da empresa e também pelos bandos dos coronéis interessados na grilagem das terras, conhecidos como vaquianos. Os habitantes perderam então sua moradia e seu trabalho, desestruturando completamente seus modos de vida. Em 1910, a linha norte-sul da ferrovia foi concluída, e no ano de 1911, a Brazil Railway Company inaugurou uma serraria no município de Três Barras, em Santa Catarina. A serraria era uma empresa subsidiária e recebeu o nome de Southern Brazil Lumber and Colonization Company. A Lumber, como ficou conhecida, deu início não só ao desmatamento sistemático das florestas de araucária, como também a desapropriação de terras com o objetivo de vendê-las para colonizadores europeus. A insatisfação com a situação cresceu e cativou não somente os sertanejos que habitavam a região, mas os operários da estrada de ferro que trabalhavam em condições insalubres e recebendo muito pouco. Mas acreditamos que um outro fator foi determinante para que se desse início à Guerra do Contestado: a religiosidade. Desde meados do século XIX, andarilhos vagavam pelos sertões de Santa Catarina realizando rezas, benzeduras e curas com ervas medicinais. Essas figuras ficaram conhecidas na região como monges. Tradicionalmente, acreditava-se que 3 monges teriam passado pela região: João Maria d'Agostini, por volta de 1850, João Maria de Jesus, entre 1880 e 1890, e José Maria, por volta de 1912. Entretanto, hoje sabemos que foram muitos os sujeitos que chamavam-se de monges, e não apenas os 3 consagrados pela historiografia e pela memória. Com todo o contexto de crise nas estruturas sociais do sertão de Santa Catarina, a religiosidade em torno da crença nos monges, aglutinada na figura de José Maria, deu as bases para o início da Guerra do Contestado. No ano de 1912, o monge José Maria já era uma figura muito popular entre os sertanejos catarinenses. Nesse mesmo ano, foi convidado a participar de uma festa religiosa, a Festa do Senhor Bom Jesus, ocorrida na localidade de Taquarussu.
Sua presença reuniu diversos fiéis ao seu redor, e a grande concentração de pessoas fez com que a festa durasse mais que o esperado. Lá, os fiéis davam vivas à monarquia, pregavam o fim da república, conhecida como a Lei do Diabo, e viviam no ideal de igualdade, sumarizados pelo lema "quem tem mói, quem não tem, mói também". Precisamos destacar aqui que a monarquia pregada pelos sertanejos nada tem a ver com a restauração do Império Brasileiro e da família real no país. Os sertanejos entendiam por monarquia a vinda de um tempo de igualdade e prosperidade, pautada em seus princípios religiosos. Um contraponto à ideia de república, que desde o início do século passou a desestruturar seus modos de vida. Um termo utilizado na historiografia recente para definir esse pensamento é o de monarquia celeste. Essa grande concentração de pessoas nesse contexto de tensões sociais fez com que os coronéis da região, em especial Francisco Ferreira de Albuquerque, já citado nesse podcast, buscassem providências para dispersar a população reunida em Taquarussu. Tentando evitar conflitos, o monge José Maria e alguns dos seus seguidores foram para a região do Irani, no noroeste catarinense, então território do Paraná. Mas chegando lá, foram surpreendidos pela polícia do estado do Paraná, que acreditava se tratar de uma tentativa de ocupar os territórios contestados. Os grupos, então, entraram em conflito e morreram o monge José Maria e o capitão da polícia do Paraná, João Gualberto. Este foi o estopim da guerra. Espalhou-se no sertão a crença de que José Maria ressuscitaria, acompanhado do exército encantado de São Sebastião. A partir daí, uma reelaboração mística da religiosidade se inicia. Querubina Ferreira dos Santos e seu marido Eusébio Ferreira dos Santos, o velho que Adeodato matou quando deu por fim à guerra, foram os principais estruturadores da religiosidade do movimento do contestado, seguindo os ensinamentos dos monges. Muitos sertanejos do Planalto Catarinense, buscando melhores condições de vida, migraram para as cidades santas, onde eles poderiam se reunir e viver partilhando seus bens e alimentos, seguindo a lógica de sua religiosidade. Na historiografia, os vilarejos formados pelos caboclos foram nomeados de redutos, seguindo uma linguagem militarizada com um intuito pejorativo. Uma vez habitante das cidades santas, o sertanejo que aderisse ao movimento era novamente batizado e se tornava parte da Santa Irmandade. Essa irmandade se consolidou como um movimento de resistência e fé, unindo os moradores das cidades santas em torno da promessa de uma vida melhor, com a volta do líder religioso e a proteção divina contra as adversidades que enfrentavam. A vida nas cidades santas possuía uma organização interna bem estruturada que iremos tratar mais adiante nesse episódio. O contestado é um conflito complexo, tendo suas causas atribuídas a diversos fatores e com diferentes interpretações. Uma abordagem que pode nos interessar nesse podcast é a da socióloga Maria Isaura Pereira de Queiroz, que afirma que o contestado foi um movimento social que utilizou a religiosidade como um instrumento para a solução de problemas do meio social. Entretanto, os estudos permanecem em aberto, e novas perspectivas ainda surgem para compreender não só as causas, mas os efeitos desse conflito no tempo presente. Mas você deve estar se perguntando: onde está o nosso personagem no meio disso tudo? Onde está Adeodato? Até este momento, nosso personagem ainda não fazia parte da causa dos rebeldes. Vamos à explicação. Após a morte do monge José Maria no Irani, em 1912, a primeira cidade santa em que se reuniram os sertanejos foi a própria localidade da festa do Bom Jesus, Taquarussu. Lá, a menina Teodora, neta do velho Eusébio, relatou ter visões com o monge José Maria, o que contribuiu para o aumento do número de habitantes que ingressavam no movimento durante o final de 1913 e começo de 1914. Centenas de pessoas iam a Taquarussu todos os dias, e os sertanejos viram a necessidade de construir uma nova cidade santa, Caraguatá. Os trabalhos então se iniciaram, e isso ameaçou ainda mais os coronéis da região. Assim, em 8 de fevereiro de 1914, as forças públicas atacaram Taquarussu. Acontece que não estamos falando de uma batalha nesta guerra, não foi uma luta entre iguais. A grande maioria dos homens combatentes estavam em Caraguatá, construindo a nova cidade santa. Em Taquarussu, a esmagadora maioria presente no dia do ataque eram mulheres, crianças, idosos e doentes. Foi um verdadeiro massacre contra a população sertaneja, que não teve como se defender. Esse massacre foi um dos principais marcos da Guerra do Contestado. Até então,
Os sertanejos estavam se reunindo pacificamente nas cidades santas. Foi a partir do ataque a Taquarussu que passaram a revidar e atacar as forças oficiais e também pontos estratégicos, como colônias e serrarias da Lamber. Apesar do massacre, os caboclos conseguiram erguer a nova cidade santa do Caraguatá. Então, no dia 9 de março de 1914, uma tropa com 900 homens, entre soldados e vaquianos, atacou o novo vilarejo. Mas desta vez, os sertanejos conseguiram se defender e saíram vitoriosos dessa batalha. Essa vitória aumentou a moral dos sertanejos e angariou mais alguns adeptos ao movimento. Até a Batalha do Caraguatá, Adeodato ainda não havia se juntado à causa rebelde, mas, segundo os relatos históricos, teria observado a batalha de longe acompanhado de um amigo. Iremos descrever essa passagem com mais detalhes no próximo episódio, onde vamos abordar a sua ascensão à liderança do movimento. Em meados de 1914, o movimento estava em plena ascensão. Diversos caboclos passaram a aderir à Santa Irmandade. O número de pessoas nas cidades santas crescia rapidamente, em parte devido à busca de abundância de alimento e paz por parte das pessoas que estavam cansadas de viver naquela estrutura social opressiva. Com a expansão do movimento, o número de lideranças começou a aumentar. Nomes como Maria Rosa, Chiquinho Alonso e Elias de Moraes passaram a ser importantes na condução da Santa Irmandade. Em julho de 1914, os sertanejos já estavam preparados para uma ofensiva generalizada. Foi nessa época que vários ataques ocorreram, como em algumas das estações da Estrada de Ferro e nas vilas de Itaiópolis, Papanduva e Colônia Vieira. O crescimento da Santa Irmandade e suas ofensivas ameaçou o poder político dos coronéis da região. Foram esses mesmos coronéis que financiaram os vaquianos, fornecendo-os armas, munições, alimentos e outros recursos para que, juntos das forças oficiais, combatessem os sertanejos. No início de setembro de 1914, os rebeldes atacaram a estação de trem e incendiaram a serraria da Lamber em Calmon, no norte de Santa Catarina. Nesse ataque, o capitão da Guarda Nacional Matos Costa foi morto. Guarde essa informação, voltaremos nela logo mais. Já no final de setembro daquele ano, na noite chuvosa do dia 26, os sertanejos tomaram e incendiaram a vila de Curitibanos. Com medo, a população da vila fugiu para os matos ao redor, principalmente os homens, deixando suas mulheres e crianças para trás. Essa fuga dos homens pode parecer um ato de covardia à primeira vista, mas eles estavam muito cientes do que estavam fazendo. O ataque a Curitibanos foi avisado com antecedência pelos sertanejos. E além disso, os homens de Curitibanos sabiam que os caboclos da Santa Irmandade viviam sob um código de ética muito importante. Era extremamente proibido que se matasse mulheres e crianças. Portanto, elas estariam seguras. O ataque a Curitibanos, além de fazer parte da ofensiva dos caboclos, também tinha cunho político. Seus alvos eram, sobretudo, prédios que simbolizavam o poder do coronelismo, a causa da pobreza e das estruturas sociais que se encontravam em crise, como o cartório, a prefeitura e o jornal da cidade. Além disso, as propriedades da liderança política local, o coronel Albuquerque, também foram alvos, assim como a casa de seu capanga Leogídio Vicente de Melo, um dos homens que viria a compor o júri que condenou Adeodato alguns meses depois. Segundo a memória local de Curitibanos, a igreja matriz, que ficava ao lado da prefeitura que foi incendiada, só não queimou também porque o vento soprava na direção contrária. Mas de qualquer forma, a igreja jamais seria um alvo direto do sertanejo. Seguindo sua religiosidade, eles pouparam do fogo as casas que tinham a imagem do monge João Maria em seu interior. Dezenas de documentos do cartório foram destruídos, sobretudo aqueles de posse de terra. O que não ardeu em chamas foi danificado pela água e lama daquela noite chuvosa. O capitão Matos Costa era uma figura importante. Tinha participado da repressão do movimento de Canudos alguns anos antes e representava o comando das forças oficiais contra os rebeldes. Sua morte causou a fúria da imprensa e das elites, que passaram a atacar qualquer possibilidade de negociação com os sertanejos. A morte de Matos Costa, somada ao incêndio da vila de Curitibanos, foram o suficiente para que os estados do Paraná e Santa Catarina acionassem as forças federais para cessar o avanço do movimento. Essa ajuda federal chegou em poucos dias, sob o comando do general Fernando Setembrino de Carvalho. Adeodato não sabia,
Mas a guerra entraria em uma das fases mais sangrentas. A violência dos momentos finais da guerra foi tanta que ficou conhecida como Fase do Açougue. Não apenas pela brutalidade do exército e dos vaquianos, mas também pela fome, doenças e escassez de recursos que assolaram a vida dos sertanejos. Tão logo assumiu o comando geral, Adeodato entendeu que precisava reorganizar as cidades santas. Fugindo do cerco militar, buscando uma região estratégica para uma posição defensiva, ordenou que a principal cidade santa, em Caçador, se deslocasse para o Vale de Santa Maria. A posição entre o vale facilitava a defesa e o controle da entrada entre os desfiladeiros, tanto ao norte quanto ao sul. O vale estava envolto de uma floresta densa e no meio um riacho corria. O local também era de difícil acesso, com pedreiras e penhascos. Uma guarda foi erguida na entrada do vale e ali estabeleceram uma posição defensiva e segura. Com o passar dos dias, a cidade santa de Santa Maria passou a receber mais e mais caboclos, que vinham das outras cidades santas seguindo as ordens de Adeodato. Gente de toda a região que buscavam abrigo e segurança na Santa Irmandade, muitos acreditando que a nova cidade santa era sagrada. Segundo os relatos dos militares, ao longo de 7 quilômetros, Santa Maria chegou a ter mais de 5.500 casas. Um remanescente do contestado, em uma entrevista ao historiador Paulo Pinheiro Machado, afirmou que certamente seria possível constatar 30.000 pessoas naquela cidade santa. Bairros inteiros foram erguidas com ruas tortuosas, e todas levavam a uma grande praça, na qual havia uma igreja e uma cruz de madeira. Essa era uma prática presente na construção de todas as cidades santas, que era conhecida como quadro santo, um elemento fundamental da religiosidade dos sertanejos. Enquanto os caboclos erguiam Santa Maria sob o comando de Adeodato, os militares se organizavam para uma nova investida contra a Santa Irmandade. A coluna sul do coronel Estilac Leal tentou, sem sucesso, tomar Santa Maria. Foi só em abril, na Páscoa de 1915, que uma unidade da coluna norte, comandada pelo capitão Tertuliano Potiguara, conseguiu destruir a cidade santa. Foi novamente outro massacre contra a população sertaneja. Com sorte, algumas pessoas sobreviveram, mas com o avanço das forças oficiais, da fome e de doenças, a sobrevivência da Santa Irmandade estava em risco. Era cada vez mais difícil organizar uma cidade santa e manter o movimento. Porém, mesmo com o cerco e Santa Maria destruída, em maio de 1915, sob as ordens de Adeodato, 3 novas cidades santas começaram a ser erguidas: São Pedro, Pedras Brancas e São Miguel. A violência vinha de todas as direções. Com o cerco dos militares, a brutalidade dos vaquianos, as doenças e a fome, os caboclos da Santa Irmandade tinham poucas opções de sobrevivência. Uma das alternativas era se render. Foi nesse momento que começaram as rendições em massa. Segundo os jornais da época, cerca de 2 a 3 mil pessoas se entregavam todos os dias às forças oficiais. Só que mesmo assim, a violência continuava. Há relatos de muitos caboclos que foram degolados ou fuzilados mesmo após se renderem. A última rendição em massa aconteceu na virada de 1915 para 1916. Mais de 4.000 pessoas em Canoinhas e 6.000 pessoas em Curitibanos se entregaram. Apesar de todas as dificuldades impostas pela guerra e mesmo com um contingente inferior ao das forças militares, os homens de Adeodato faziam forte resistência ao exército brasileiro. A memória local lembra o dia em que o líder dos sertanejos escapou da morte. Em meados de outubro de 1915, Adeodato e seus homens estavam acampados na região de Campos Novos quando foram avistados pelos homens do vaquiano Francisco de Paula Dias, o Chicão, que abriram fogo contra os caboclos. Vários membros da Santa Irmandade foram feridos e outros foram mortos. Adeodato teria levado um tiro na virilha e seu cavalo também foi atingido, caindo morto em cima dele. Quando o Chicão se aproximou, procurando Adeodato para dar o tiro de misericórdia, foi morto por um caboclo, que salvou a vida de Adeodato. O líder, mesmo ferido e sem cavalo, conseguiu fugir e buscou abrigo em uma cidade santa, provavelmente São Pedro, onde lá se recuperou.
Em meio à guerra, fome e doença, Adeodato procurava manter o movimento unido. Os seus homens organizaram pequenos grupos para procurar suprimentos, que eram cada vez mais escassos. Os piquetes chucros, como ficaram conhecidos, atacavam as fazendas daqueles que eram contrários ao movimento, com o objetivo de conseguir gado e qualquer outro tipo alimentício que pudesse ser levado para alimentar as famílias da Santa Irmandade nas cidades santas. Foi nesse momento em que Adeodato se aproximou de Pai Velho, o monge Manuel Moraes, um homem negro, gaúcho e rezador que ficou conhecido por tratar todos muito bem, com muita delicadeza, principalmente as crianças. Ao lado de Pai Velho, Adeodato se tornou também um chefe religioso. Para o pesquisador André Vinícius Bialeschi Vieira, essa aproximação aconteceu porque Pai Velho era visto como o próprio monge José Maria. Por ser uma liderança nesse momento de maior violência da guerra, Adeodato foi relegado a uma memória que o considerou apenas como uma liderança de briga. Entretanto, é preciso destacar que desde quando Adeodato entrou no movimento, sua religiosidade sempre esteve presente e se acentuou quando assumiu a liderança da Santa Irmandade. Quando ordenou a mudança da Cidade Santa de Caçador para Santa Maria, determinou que uma procissão fosse organizada para levar uma grande imagem de São Sebastião até o novo acampamento. Na procissão, Adeodato carregava o santo em seus braços, liderando a marcha dos sertanejos. Mais tarde, quando Santa Maria caiu, Adeodato também ordenou que o sino da igreja fosse levado para a nova Cidade Santa de São Miguel. Em Santa Maria, Adeodato organizava as formas, uma prática que já era conhecida nas cidades santas, como um meio de buscar uma certa coesão do movimento em seus momentos finais. As formas nada mais eram do que o costume de se rezar 2 vezes ao dia, com a população organizada em fileiras, na qual se dava vivas a José Maria e aos santos que eram devotos, especialmente São Sebastião. Elas também serviam para repassar os informes diários e dividir as tarefas a serem realizadas. Se de um lado serviam para a organização interna da vida cotidiana, por outro, as formas também tinham o papel de renovar a fé e motivar a população, principalmente no acirramento do cerco militar às cidades santas. Além das formas, havia marchas diárias nas quais os pares de França carregavam a imagem de São Sebastião, acompanhados de 2 virgens vestidas de branco, que carregavam a espada de Adeodato adornadas com uma fita azul. Ao final da marcha, todas davam vivas a José Maria. As virgens eram, na verdade, um cargo, relacionado às meninas videntes, consideradas puras e dignas dos contatos que estabeleciam com o monge. Os pares de França eram uma espécie de guarda de elite da Santa Irmandade, composta por 12 duplas de homens, os mais fortes, os mais valentes e os melhores guerreiros, que tinham a função de proteger as cidades santas. Eram considerados apóstolos de São Sebastião, passavam por um ritual de fechamento de corpo para proteção nas batalhas e carregavam patuás, com orações fortes também para proteção. Ao longo do tempo, as atribuições dos pares de França e até mesmo as formas ganharam outros elementos. Entretanto, é sabido que as práticas sociais, culturais e religiosas criadas, assim como a organização das cidades santas, foram instituídas em 1913, em Taquarussu, quando Eusébio Ferreira dos Santos e Chico Ventura lideravam a Santa Irmandade. Nos momentos finais da guerra, nas cidades santas de São Pedro, Pedras Brancas e São Miguel, a vida ficava cada vez mais difícil. A queda de Santa Maria foi um golpe muito forte para a Santa Irmandade. Em Pedras Brancas, a cidade santa foi destruída e Adeodato foi ferido. Meses depois, a Força Pública de Santa Catarina e mais de 100 vaquianos invadiram a cidade santa de São Pedro. E lá, Pai Velho foi ferido gravemente dentro da igreja e ali mesmo morreu. Centenas de outras pessoas também morreram ali. Adeodato já não tinha tanta força e prestígio para manter o movimento unido. Por volta de janeiro de 1916, a última cidade santa, São Miguel, caiu. A guerra chegava ao seu fim, e Adeodato, o último líder do contestado, agora era um foragido da polícia.
Neste episódio, buscamos contextualizar a Guerra do Contestado na vida de Adeodato, assim como o momento em que ele assumiu a liderança da Santa Irmandade e suas tomadas de decisão no momento mais delicado e difícil da guerra. No próximo episódio dessa série, trataremos da ascensão de Adeodato como a liderança da Santa Irmandade, como ele foi de um simples tropeiro e agricultor para um membro do movimento do Contestado e mais, como tornou-se uma de suas mais importantes lideranças. Esse podcast foi financiado por meio do Edital de Fomento à Cultura da Lei Aldir Blanc, em parceria com a Prefeitura de Caçador, Santa Catarina. É uma produção do Laboratório de Imagem e Som da Universidade do Estado de Santa Catarina e do projeto Estação Contestado. Se você gostou dessa história e conhece alguém que também iria se interessar, compartilhe esse episódio e conheça o projeto. Além de podcasts, também produzimos documentários, material didático para professores, oficinas com a comunidade, pesquisas acadêmicas e muito mais. Convidamos vocês a acessarem nossas redes sociais. No Instagram, @estacal.contestado, Estação Contestado sem tio e sem cedilha, e Estação Contestado no Facebook e no YouTube. Lá, você vai encontrar diversos conteúdos de confiança e de qualidade sobre a Guerra do Contestado. Todas as fontes pesquisadas e citadas se encontram na descrição deste episódio, assim como a bibliografia consultada e e-mail para contato. Obrigada pela sua audiência, e se quiser saber mais sobre essa história, siga ouvindo os outros episódios de As Sombras de um Líder Caboclo, A Vida de Adeodato Ramos.